E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para trazer para vocês duas dicas, dois olhares que vão mudar radicalmente a forma como seus filhos percebem aquilo que você fala, como eles passam a obedecer ou não aquilo que você traz e principalmente como eles vão valorizar mais aquilo que você coloca para eles também, né? Porque a gente vive num período, numa época em que é um show, um desfile de informações, a maioria delas inúteis, e a maioria dos jovens também acabam dando mais valor para tudo que é de fora, mas não dão valor para o que é de dentro, né? Então muitas vezes acontece isso. Então se você é pai, mãe, responsável por alguém, fica comigo até o fim, que eu tenho certeza que se você aplicar isso, vai mudar radicalmente a sua interação com eles. A primeira dica, ela parece muito simples, mas não é tão fácil de ser colocada em prática, né? E não é tão fácil de a gente perceber muitas vezes também, que é o clássico, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então, como é que é isso, né? Porque eu falo para o meu filho, eu trabalho com jovens há muitos anos e muitas vezes eu percebo que quem deveria ser tratado ali são os pais e não os filhos, né? Ou primeiramente os pais. Então, muitas vezes, mas eu falo isso para o meu filho e ele faz totalmente diferente. Ou eu não sei mais o que fazer com ele, né? Ele não me escuta. Então, quanto você emanou na presença dele que eram coisas contrárias àquela que você diz. Então, sei lá, você foi uma pessoa totalmente diferente a sua vida inteira e aí não transcendeu esses aspectos. Então, por exemplo, sei lá, você usou drogas, você agia de certas formas com seus pais, só que aí você nunca parou para se tratar sobre isso, nunca parou para curar aquele comportamento, os princípios que te levaram a ser assim. E aí, hoje, você entende que você é uma pessoa diferente e quer passar valores, princípios diferentes para os seus filhos. Será que você emana isso? Será que você tem propriedade? Quando você fala isso para ele, ele sente que você é assim? E quando você não é assim, você não consegue transmitir isso para ninguém. É aquela pessoa que fala e o outro, caramba, essa pessoa está falando isso, mas ela não sente, porque não existe, não é visceral. Então a primeira coisa é observe, se estude, se trate, né? Vá procurar, perscrutar acerca de si mesmo para entender se o que você fala, o que você cobra, o que você transmite é aquilo que você é. A segunda coisa é um ponto extremamente sutil e quase nunca perceptível para a maioria das pessoas. Eu não conheço ninguém que já percebeu esse detalhe, que é, muitas vezes você fala alguma coisa para um filho seu, por exemplo, só que é mais ou menos um tom assim: não, filho, você não pode fazer essas coisas porque está errado, você está vendo isso aqui tem consequências. Quando eu faço esse tipo de discurso, estou só dando um exemplo bem simples aqui, eu estou colocando na mão dele ou dela o questionamento, a mudança de raciocínio, o entendimento maior de alguma coisa. Só que muitas vezes, quando a gente está na condição de criança, de adolescente, a gente não pensa em quase nada. A maioria de nós, e deles também, é extremamente zoado em vários aspectos. Não vai perceber certas coisas. E quando você, como pai, como mãe, como responsável, coloca na mão dele todas as responsabilidades, olha, filhinho, você vai ter que ver isso daqui, porque isso aqui é o melhor para você. Muitas vezes ele não está nem aí para o que você está falando, porque ele não se vê ameaçado de forma alguma. Então é preciso que o adulto, vou colocar um exemplo bem simples aqui para a gente não se estender muito, o pai ou a mãe nessa situação, ele tenha um certo egoísmo, que não é bem egoísmo, é um amor próprio. Então, ao invés de eu deixar totalmente na mão dele, olha, filho, você não pode fazer, sei lá, você não pode riscar a parede da escola, porque a mamãe é chamada lá e ela vai ter que pagar lá, ir lá limpar as coisas porque você fez. Agora eu vou te dar um olhar diferente. Olha, é o seguinte, você não pode fazer isso daqui porque é errado, isso aqui não tem cabimento, eu não faço isso, eu nunca fiz isso daí. Ou se fez em algum momento, mas transmutou, então eu não sou assim. E a pessoa sente, o filho sente isso. E tem mais uma coisa, eu trabalho, eu tenho meu tempo, eu não vou mais perder meu tempo indo na escola resolver isso daqui.
você está lidando, quando você faz alguma coisa, eu pago o pato. Então, você vai pensar em mim, em primeiro lugar, já que você não pensa em você. Aí, quando eu faço alguma coisa do tipo, eu tiro da criança a questão que ela enxerga no egoísmo, que é só ela. Então tem mais alguém na jogada e eu vou prejudicar outra pessoa. E essa pessoa não vai ficar feliz quando eu prejudicar isso e vai me prejudicar, vai me deixar de castigo, sei lá. Então, quando a gente traz esse olhar, a gente traz um pouquinho mais da vida, do que é a vida para a criança. Porque quando ela tem atitudes egoístas, quando ela tem atitudes inadequadas em tal ou qual lugar, isso vai reverberar em outras pessoas e vai reverberar nela também. Então você já está trazendo alguns aspectos mais da realidade. Você não está blindando o seu filho da vida, você não está criando ele num mundo de ilusões, né? Você está colocando, não, é isso aqui. Eu não quero mais nem saber porque eu não vou passar por isso. E aí ele já começa a entender, opa, tem outras pessoas envolvidas. Minhas ações têm um peso maior. E aí a tendência é que ele comece a valorizar mais. Porque quem está falando aquilo para ele é alguém que possui um grau de amor próprio grande. E se importa tanto consigo mesmo quanto com ele. Bom, pessoal, era essa a ideia que eu queria compartilhar. Se você já teve alguma experiência do tipo, e se isso fez sentido de alguma forma para vocês, compartilhem aqui no vídeo, escrevam seus comentários, fiquem à vontade, que eu comento sim, assim que possível. Muito obrigado e até a próxima vez.